Olá, pessoal. Então, iniciando nossa revisão, né, da disciplina de Informática Aplicada 1, sobre o conteúdo que a gente viu no decorrer do semestre. O roteiro que a gente vai seguir é esse. Então, a gente vai falar sobre o hardware, né, alguns de seus componentes, o processador, os tipos de memórias, volátil e não volátil. Softwares também, a gente vai falar um pouco dos sistemas operacionais, alguns de seus programas. A gente vai ver uma revisão geral de como que funciona o painel do PowerPoint 2010 e do Word 2010 também, seu painel e algumas de suas funcionalidades. Então, o hardware ele abrange todos os componentes físicos. Então, são exemplos a memória, processador, placa-mãe, disco rígidos e todos os componentes, né, e periféricos que compõem um computador, uma máquina. E seus principais componentes são os componentes de entrada, saída, processamento e armazenamento. Então, os componentes de entrada. Então, os componentes de entrada aceitam dados ou comandos que podem ser utilizados dentro do computador. Então, exemplo, o teclado. Quando eu digito alguma informação, esses dados eles são processados pelo computador. O mouse também, né? Quando eu mexo o mouse na tela. Temos também os dispositivos de armazenamento, né? Como, por exemplo, o pendrive, drives, disquetes. Então, são exemplos de dispositivos de entrada. E os dispositivos de saída, eles expõem informações para usuários. Então, são informações que a gente consegue visualizar externamente e não dentro do computador. Então, é o contrário da entrada. Então, um exemplo de externo, através do monitor, eu consigo visualizar informações externamente. Da mesma forma, o data show, a impressora, né, quando eu faço a impressão de algum documento, de algum arquivo, a caixa de som, né, através do áudio. Então, são informações externas, né? Então, ele emite informações para a gente, enquanto a entrada, ela aceita os dados, aceita as informações. E além dos dispositivos de entrada e saída, que são componentes do hardware, a gente tem o processador, também conhecido como CPU, né, que é a unidade central de processamento. Então, o processador é um chip, né, um chip de silício, e quanto mais gigahertz esse chip possui, melhor seu processamento e sua performance, né, seu desempenho dentro do computador. E o processador, ele processa os dados e a informação. Então, além do processador, a gente também tem as memórias de armazenamento, né? Então, a gente tem as memórias RAMs, o HD, memória cache, alguns outros exemplos que a gente vai estar vendo também no decorrer dessa revisão. Então, o armazenamento, ele executa e salva os dados e a informação. Então, esses são alguns exemplos do hardware e alguns também exemplos aí dos seus principais componentes. Então, entrando um pouco mais dentro do processador. Então, o processador é o local onde os dados são manipulados, né? E o processador, ele possui duas partes, a unidade de controle e a unidade lógico-aritmética. Então, todo o recurso do computador é gerenciado por uma unidade de controle. Então, a funcionalidade da unidade de controle é coordenar todas as atividades do computador. Então, o ato da gente abrir um documento do Word, da gente abrir o navegador, né, o browser, é a unidade de controle, é o processador, e sua parte, a unidade de controle, fazendo o gerenciamento dessas informações. E também a unidade lógico-aritmética. Então, a unidade lógico-aritmética é quando envolve operações lógicas e ela passa o comando da unidade de controle para a unidade lógico-aritmética, que é onde ela vai realizar operações lógicas dentro do computador. Então, realizar operações, igualdades, é realizado pela unidade lógico-aritmética. Então, o processador ele possui a lógica e os circuitos para permitir o funcionamento do computador, mas ele não tem espaço para armazenar programas e dados, né? Então, ele só consegue gerenciar
as informações, que permite, né, o funcionamento do computador. E quem consegue armazenar os dados, no caso, seriam então as memórias. Então a memória ela representa o dispositivo que armazena os dados, as instruções e informações e permite o processamento acelerado dos dados. E os tipos de memórias que possui? Então, a gente possui o tipo de memória volátil e não volátil. A volátil, ela precisa de energia para armazenar os dados. Então, ela precisa que o computador esteja ligado para ela realizar o armazenamento das informações. Então, são exemplos aí de memória volátil. Temos a memória RAM, né, que é uma memória volátil, que ela permite somente a leitura e a escrita, e tudo que passa pelo computador é armazenado na memória RAM. E também tem a memória cache. É uma memória mais rápida que a RAM, porém tem uma menor capacidade de armazenamento. E o que é a memória cache? A memória cache é quando a CPU, o processador, solicita dados à memória RAM, a cache ela faz uma intercepta o pedido e procura em sua memória. Então, se os dados não forem encontrados na CPU, ela recupera os dados da RAM e também envia uma cópia deles para a memória cache. Então, ao invés dele ir na RAM, né, como já vai estar salvo alguma informação na cache, a CPU consegue recuperar primeiro na cache, que é uma memória mais rápida que a RAM. E as memórias não volátil. Então, as não volátil, ela guarda os dados mesmo quando o computador está desligado. Então, exemplos de memória não volátil, né, são as memórias secundária ou de armazenamento. Os exemplos, né, o HD, o CD-ROM, o DVD, pendrive, o disquete. Todas essas memórias, depois que a gente desliga o computador, os dados ainda vão estar salvos nela, né? Um exemplo, quando você cria um documento do Word e salva no HD, o disco rígido. Se você desligar o computador depois, você consegue recuperar essas informações do disco rígido. Então, a não volátil é aquela, né, que funciona mesmo quando o computador está desligado. Ela não necessita de energia para guardar suas informações. E agora, já entrando no conteúdo de softwares, né, também chamado de programas, mais especificamente, um programa é um conjunto de instruções passo a passo que orientam o computador a fazer tarefas necessárias e produzir os resultados desejados. Então, exemplo de softwares, a gente tem o pacote da Microsoft Office, né, que engloba o Excel, o PowerPoint, o Word e alguns outros programas. Tem propriamente o Windows, né, que é um sistema operacional. Tem também os antivírus e alguns outros programas, né, de gravador, de CD, DVD, os pacotes da Adobe, né, Photoshop, Fireworks e inúmeros outros programas que existem aí no mercado. Então, a gente vai entrar mais especificadamente em sistemas operacionais, programas e os aglomerados das suas informações, né, que são os programas utilitários e os programas aplicativos também. Então, o sistema operacional, para a gente conseguir ter um computador em funcionamento, não só necessariamente a gente tem que ter o hardware, né? A gente tem que ter os periféricos, mas a gente precisa de um sistema operacional, né, que inicializa o hardware. Então, o sistema operacional ele consegue interagir com o hardware da máquina. Então, ele fornece rotinas básicas para o controle de dispositivos, fornece gerência de arquivos e a interação de tarefas e gerencia os programas e aplicativos instalados na máquina e consegue também, né, manter a integridade do sistema. O que é manter essa integridade do sistema? É o sistema conseguir rodar sem erros, ele funcionar tudo 100% normalmente. E ele consegue também oferecer a interface homem-máquina, que é essa possibilidade de o usuário conseguir interpretar as informações dentro do computador, o usuário conseguir manipular os dados, né, essas informações.
E alguns exemplos de softwares. Então, possui os softwares utilitários, né, que são os programas que conseguem preencher uma lacuna entre a funcionalidade do sistema operacional e as necessidades que os usuários possuem. Então, na verdade, hoje o computador não necessariamente precisa somente de um sistema operacional instalado. Ele necessita também de programas que são capazes de organizar e comprimir arquivos em discos. Então, programas que proporcionam interface de menus para o sistema operacional. Então, alguns exemplos: o computador ele necessita de antivírus, programas de compressão de dados, né? Um exemplo é o WinRAR, que consegue comprimir os dados, né, de um determinado arquivo, de uma pasta, e os softwares aplicativos. Os softwares aplicativos ele já vem com a necessidade de suprir necessidades específicas, né, que devem ser executadas dentro do computador. Um exemplo, o pacote do Office, né, como o Word, o Excel, e programas de edição de imagens, o Photoshop, o Fireworks, todos esses itens aí são exemplos de softwares aplicativos. E as ferramentas de comunicação também, né? Os navegadores, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, são exemplos de softwares aplicativos. Então, os softwares aplicativos são aqueles softwares adicionais que a gente tem dentro do computador. Agora, iniciando sobre o tema PowerPoint, né? Então, o PowerPoint é um programa que possibilita você criar apresentações e apresentações personalizadas, né? Com diversos layouts, né? Os layouts são estruturas e formatos que a apresentação possui. Eu consigo também adicionar efeitos, animações, transições e outros itens no PowerPoint também. Então, eu vou abrir agora o programa do PowerPoint e a gente vai só interpretar um pouco, né, das funcionalidades que a gente já viu em sala de aula, passar rapidamente em algumas delas. Então, vamos aí abrir o PowerPoint. Então, aqui com o PowerPoint aberto, a gente consegue visualizar sua guia de ferramentas, né, a página inicial, inserir, design, transições e outras informações aqui. O modo de visualização, no caso aqui a gente está com a visualização em modo slides, mas a gente também a visualização em tópicos. Temos também aqui nossa barra de status, que conta a quantidade, o número de slides que possui, o tema que está selecionado, né? No caso aqui a gente está com o tema do Office, as formas aqui de apresentação e aqui o zoom, qual zoom que está. No nosso caso aqui a gente está com 50%. Então, quando a gente abre o PowerPoint, ele já vem com esse layout aqui, de título e subtítulo. Então, um exemplo, se eu adicionar aqui um novo slide, ele vai vir já com layout de título, né? E aqui um para adicionar texto e algumas mídias. E onde que eu consigo alterar esse layout? Se eu clicar nessa ferramenta aqui de layout do slide, eu consigo visualizar alguns modelos. Então, nessa ferramenta de layout, eu consigo mudar a formatação de apresentação daquele slide. Então, por exemplo, se eu criar aqui duas partes e conteúdo, então eu já vou ter aqui duas colunas no slide. Então, aqui na página inicial, né, a gente tem algumas ferramentas também de formatação do texto, de formas, tem alguns itens aí que a gente pode adicionar. Na guia inserir, a gente pode adicionar algumas mídias aqui dentro da nossa apresentação. Então, eu posso adicionar tabela, imagem, clip art, o instantâneo, né, que ele consegue printar, copiar as telas que a gente está aberta no momento, né, formas, o Smart Art, né, que é onde a gente consegue criar os fluxogramas, né, inserir o gráfico, né, um Smart Art, criar o fluxograma, né, gráfico também a gente consegue inserir o gráfico, hiperlinks a gente também insere dentro aqui da nossa apresentação. Então, a guia inserir, ela é praticamente, né, de inserção de mídias. Então, aqui a gente tem o vídeo, o áudio. Na aba Design, é onde a gente consegue personalizar nossa apresentação. Então, aqui se eu selecionar algum desses temas,
eu posso estar adicionando na apresentação. E como a gente também viu, né, no decorrer das nossas aulas, eu posso criar meu próprio tema personalizado. Então, aonde que a gente ia, né, para adicionar essa personalização, a gente clicava aqui na guia exibição e em slide mestre. Então, quando eu clicasse aqui no slide mestre, vocês podem visualizar que ele abre todos os layouts, né, todos os modelos de layout que o PowerPoint possui. Então, eu alterando o primeiro aqui, automaticamente ele pega todas as formatações para os outros layouts. No inserir, que a gente já viu, né, que são as mídias, então aqui eu posso fechar o modo de exibição de slide mestre. Então, eu consigo carregar o modelo aqui na guia design e alterar o layout também na design. Na guia transições, eu consigo adicionar transição ao slide. Então, cada um desses itens aqui, 1, 2, 1, 2, então eu tenho 2 slides. Então, a transição, ela é aplicável ao slide. Tem muita gente que confunde transição e animação. Então, na transição, eu aplico somente ao slide. Já na animação, eu consigo aplicar ao objeto do slide. Então, por exemplo, se eu digitar aqui título e título 1 e título 2. Então, aqui eu tenho 3 objetos no slide. Quando eu aplico a transição, automaticamente ele vai aparecer com essa estrelinha aqui. Já quando eu aplico a animação, por exemplo, eu quero aplicar uma animação nesse título, esse primeiro título meu aqui. Então, eu vou aqui em estilos de animação e adicionar, por exemplo, surgir. Então, ele vai vir descrito aqui nesse objeto, um item 1, que eu tenho uma animação nesse objeto. Se eu aplicar no 2, então vou aplicar agora nesse objeto no título 1. Então, vamos aplicar flutuação. Aí eu já tenho 2 animações no meu slide. Então, a animação ela é aplicada ao objeto do slide. E a transição é na transição de cada slide mesmo. E aqui no título 2, eu vou aplicar também outra animação. Vocês vão ver que vai ficar um 3 nela agora. Então, tá aqui, 1, 2 e 3. Então, quer dizer que eu tenho 3 animações nesse slide. Então, as animações, a gente nunca pode confundir, são aplicadas ao objeto do slide. E a transição, ela é aplicada na transição de um slide para o outro. Então, ela não altera os elementos, os objetos. Ela altera o passar da transição. E uma opção bacana também, né, que o PowerPoint possui, é a opção de imprimir em folheto. Então, para a gente fazer essa impressão em folheto, basta a gente acessar a funcionalidade arquivo, imprimir, e aqui em configurações, em configurações não, aqui no slide tem a quantidade de slides que a gente deseja imprimir. Se eu marcar a opção 3 slides, ele vai dar a opção para a gente de imprimir em folhetos. Então, somente a 3 slides que faz isso, que ela insere essas linhas aqui ao lado do slide. Então, isso aqui é importante, por exemplo, você gosta de ver o slide e adicionar alguma anotação. Então, é importante para isso. Ele já cria as linhas ao lado, que como vocês podem visualizar, ao lado do slide. No Word 2010, a gente vai falar aqui de estilos, atalhos, como que realiza a numeração, qual menu fica a numeração das páginas, nota de rodapé, que é diferente aqui do rodapé e cabeçalho, então são locais diferentes de inserção, quebras, onde que a gente adiciona legenda, sumário e as margens também. Então vamos abrir aí o Word. Então aqui no painel do Word, ele é bem similar ao do PowerPoint. Então eu tenho aqui minhas guias de ferramentas e minha barra de status. Então, aqui na página inicial, na guia página inicial, eu tenho essa opção aqui de estilos, que a gente viu, né, como que funciona a criação e para que é criado esses estilos. Então, um exemplo, quando igual a gente fez na sala de aula, simulou a criação e formatação de um projeto acadêmico.
Então é mais simples eu criar, por exemplo, um estilo aqui de título nível 1, né? Do que eu a todo momento ficar criando e realizando aquela formatação. Então os estilos, eles facilitam por isso, porque a gente consegue já inserir formatações nesses estilos. E depois a gente basta ter o texto digitado e selecionar o estilo, que automaticamente ele vai estar com aquela formatação. Aqui no inserir, na guia inserir, eu consigo adicionar aqui, que são informações mais importantes, o cabeçalho. Então aqui eu consigo ver alguns modelos de cabeçalho e eu consigo adicionar o cabeçalho também dando 2 cliques aqui no topo do Word. Então aqui também eu consigo adicionar o cabeçalho dando 2 cliques. Para me sair do modo de edição de cabeçalho, basta eu clicar em ESC. E eu consigo também adicionar rodapé aqui na guia inserir. Então se eu vir aqui e clicar por aqui na guia inserir rodapé, eu consigo adicionar e consigo também dando 2 cliques aqui no rodapé. Então aqui, teste, rodapé. Então eu consigo também dando 2 cliques. Então aqui teste rodapé e teste cabeçalho. Muita gente confunde o rodapé com nota de rodapé que fica aqui na guia referências. Então nota de rodapé, ele geralmente é atribuído a algum item que contém aqui no conteúdo do texto, igual eu dei um exemplo de Excel dentro da sala de aula. Então, se eu clicar aqui na palavra Excel e inserir nota de rodapé, ele vai atribuir o item 1 a palavra Excel e vai abrir aqui o item 1 no rodapé para me digitar a informação sobre o que o Excel. Então, às vezes eu não quero colocar o que o Excel, o conceito de Excel, aqui dentro do conteúdo. Eu quero colocar ele como nota de rodapé. Então, o Excel é um software para criação de planilhas eletrônicas. Então, eu atribuí o conceito do Excel aqui através da minha nota de rodapé. Então, é diferente dos 2 cliques de rodapé que eu coloco aqui. Essa função rodapé aqui, geralmente eu coloco quando eu vou fazer uma proposta que eu quero colocar, posso colocar a data aqui no rodapé. Então, a nota de rodapé faz referência, né, ao conteúdo do texto. E aqui ainda na guia inserir, eu posso adicionar número de página também. Então, inserir número de página. Eu posso adicionar tanto no início como no fim da página. Então, se eu clicar aqui no fim da página, para ficar no canto inferior direito, eu consigo adicionar aqui o número de página. Lembra que tinha escrito aqui teste rodapé? Se eu inserir aqui na área inferior, ele vai apagar o que eu tinha escrito anteriormente, porque vai estar posicionado agora o número da página. Então, nessa guia inserir, eu adiciono cabeçalho, rodapé e número da página. Consigo adicionar também algumas mídias aqui. Então, eu consigo adicionar aqui tabela também. Eu posso aqui escolher a quantidade de linhas e de colunas. Adicionar o clip art, que são as bibliotecas, né, de imagens que o Word já possui. Adicionar imagem também, que eu busco as imagens do meu computador. Então, eu consigo o Word Art também, né, que são alguns textos já formatados que o Word proporciona, né, para a gente. Ferramentas de símbolos também e equações. Então, eu consigo adicionar equações matemáticas no Word também. Opção de gráfico, de Smart Art instantâneo, que eu já havia falado, né, que o PowerPoint também possui. Se eu acessar agora aqui a guia Layout da página, eu consigo realizar configurações de imagens, né, que a gente fez em sala de aula também, né, que para alguns trabalhos de projetos acadêmicos, eu tenho que configurar essa imagem. Por exemplo, para trabalho acadêmico é 3, 3 superior esquerda e 2, 2 inferior e direita. Então, aí eu já adiciono as formatações, eu só configurei superior e esquerda, 3, isso. Eu já adiciono as formatações da margem do meu documento. E ainda aqui na guia de layout da página,
eu consigo adicionar as quebras. Então, aqui eu tenho quebra de página e quebra de seção. Qual que é a diferença da quebra de página com a quebra de seção? A quebra de página, ela força a criação de uma nova página. Então, ele tem que iniciar uma nova página depois daquela quebra. Já a quebra de seção, não. Eu posso ter uma quebra dentro daquela mesma página. Eu não necessariamente preciso de criar outra página. Então, lembra quando a gente criou nossa capa, nossa folha de rosto? A gente criou quebra de seção. Então, quando a gente for fazer esse trabalho, sempre lembrar de inserir uma quebra de seção. Por exemplo, vamos inserir uma quebra de seção aqui. E como que eu sei que tem uma quebra de seção? Aqui ele criou uma próxima página também. Por quê? Porque eu adicionei quebra de seção, próxima página. Então, para mim saber se eu tenho uma quebra de seção no documento, basta vir aqui na página inicial e clicar nessa opção aqui, mostrar tudo. Então, clica nela e a gente vai ver aqui que eu tenho uma quebra de seção próxima página. Então, eu consigo visualizar onde tem uma quebra de seção no documento. Então, para mim não visualizar isso aqui mais, né, eu desmarco aqui a função mostrar tudo. Então, o layout da página é onde eu adiciono as quebras, né? Então, não se esqueçam de sempre, quando estiver fazendo o trabalho, né, de capa folha de rosto, criar essa quebra de seção próxima página. Na guia, na nossa próxima guia aqui, na guia referências, eu consigo adicionar um sumário no meu documento, adicionar a nota de rodapé, né? Inserir a nota de rodapé que eu já havia falado anteriormente, inserir citações, né? Citações bibliográficas, ele faz referência como se fosse um banco de dados aqui. Eu adiciono as referências bibliográficas que eu vou utilizar e o Word já consegue recuperar essas informações. Inserir legenda também, fica aqui na guia referências. Esse inserir legenda ele é principalmente importante para figura, tabelas e quadros, e aqui tem a opção também de equação, mas sempre que eu criar uma imagem, principalmente para o projeto acadêmico, eu tenho que criar uma legenda para as imagens que eu vou utilizar no trabalho. Então, para mim adicionar essas legendas, basta eu adicionar aqui, clicar na guias referências. Em correspondências, é a opção de iniciar uma mala direta, que a gente também viu. Então, aqui na guia correspondência, eu consigo trabalhar com mala direta. Em revisão, eu consigo ver questões de ortografia, gramática, idioma, traduções, adicionar comentários aqui. Então, se eu clicar em novo comentário aqui, eu consigo referenciar comentários ao conteúdo do texto. Na guia exibição, eu tenho algumas estruturas de exibição do Word, layout de pressão, layout em tela inteira. Tem várias opções de exibição. E também aqui a opção de régua. Então, eu posso sumir com a régua, desmarcando essa opção, e colocar a visualização da régua exposta também. Se eu quiser visualizar esses itens, essa régua aqui que tem no lado superior, dos lados aqui no Word. No Word também, tanto assim também para os outros programas do Office, eu tenho alguns atalhos. Então, eu tenho o Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl T eu consigo selecionar tudo. Então, se eu apertar Ctrl T, eu seleciono todos os itens do documento. Ctrl L para pesquisar algum elemento, por exemplo, copiar. Ele vai trazer aqui, buscar a palavra copiar. Ctrl V, eu consigo salvar o documento. E Ctrl Z, eu consigo desfazer os itens anteriores. E o Word possui também alguns outros atalhos aí também, mas esses aqui eu considero os mais importantes. Então, pessoal, a revisão é isso. Eu tentei não estender muito, né, para não ficar cansativo. E desejo aí para vocês boa sorte nas avaliações que vocês vão fazer. Até mais!